Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De manhã cedo apareceu de novo no templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e ele assentou para os ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério. Puseram-na de pé no meio do grupo e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério. Na lei que nos ordenou Moisés, tais mulheres devem ser apedrejadas. Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha, para terem de que acusá-lo. Mas Jesus inclinou e começou a escrever na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, ele se endireitou e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. Inclinando-se novamente, escrevia na terra. Quando ouviram isso, foram se retirando um, a começar pelos mais velhos, até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Jesus endireitou-se e disse: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Amém? Levante as mãos assim, põe a Bíblia de lado e comece a falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nos colocamos, Espírito Santo, agora diante da sua presença, meu Pai, para te buscar, meu Deus querido, para te clamar, para pedir, meu Deus querido, uma palavra para o coração dos teus filhos, ó Deus querido. Estamos aqui, Espírito Santo, em poucas pessoas, meu Pai, que a sua presença, ela está aqui neste lugar, meu Deus, para nos garantir a grande vitória. Meu Deus e meu Pai querido, vem falando profundamente ao coração dos teus filhos, ó Deus, mudando a história de vida dessas pessoas, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do teu sangue. Fecha os olhos, põe a mão no coração, igreja, e comece a sentir a presença de Deus. Glória a Deus, aleluias, porque Ele está aqui, meus irmãos, é a presença dEle. Feche os olhos. Glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, que a esperança, e não há problemas que possa impedir a mão de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir a mão de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida, este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser tua morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível,
aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Eu quero ouvir a igreja agora. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, vem falando ao coração dos teus filhos nesta noite, nesta palavra, meu Pai, que eu creio que é a divina e profunda revelação do teu Espírito para a sua igreja aqui nesta noite, ó Pai. Move as águas do Espírito Santo, ó Deus, vai destruindo as barreiras do inferno, as fortalezas do diabo que se levanta todos os dias contra essa igreja. Eu repreendo, sai agora, em nome de Jesus, amém. Sinta um pouquinho, meus irmãos, glorificando a Deus com palmas de vitória para Jesus, irmãos. Glória a Deus. Bem, meus amados e queridos irmãos, nós já estamos, irmãos, na reta final de mais uma campanha de domingo. Essa, irmãos, é a grande campanha. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Amém, irmãos? Irmãos queridos, e quando eu estava meditando na palavra, eu procurei na Bíblia, irmãos, vários temas para transmitir para a igreja aqui hoje. E sabe, irmãos queridos, ontem na madrugada, ontem de noite eu preguei no Vila Sandra. Saí do Vila Sandra, irmãos, de 11 horas da noite. Eu fui para uma vigília onde eu preguei a palavra na madrugada. E o Espírito Santo de Deus, irmãos queridos, me deu uma mensagem. Eu preguei 3 horas de mensagem seguidas na vigília. E hoje, irmãos, eu folhei a Bíblia, marquei alguns temas da Bíblia Sagrada. E o Espírito Santo de Deus, irmãos queridos, mandou eu falar para a igreja a respeito do perdão. Porque os irmãos sabem, queridos irmãos, que o diabo, irmãos queridos, ele é acusador. O inimigo, queridos irmãos, ele não conhece o futuro. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã ou depois. Mas o inimigo, irmãos queridos, ele é especialista em buscar traumas que nós trazemos lá do passado. Tem pessoas, irmãos queridos, que não conseguem ser felizes justamente por causa de traumas do passado.
Porque todas as vezes, irmãos queridos, que esta pessoa tenta ser feliz, o diabo, irmãos queridos, entra na mente desta pessoa e leva esta pessoa, queridos irmãos, lá atrás, num passado remoto, e traz à tona, queridos irmãos, todos os erros que esta pessoa cometeu, fazendo assim, irmãos queridos, com que esta pessoa nunca venha conquistar nada, fazendo com que esta pessoa nunca venha ser uma pessoa feliz de verdade. Por quê? Porque o diabo, irmãos queridos, ele veio para roubar, para matar, para acusar e para destruir. A Bíblia Sagrada, irmãos queridos, nos fala a respeito de uma mulher, queridos irmãos, que foi pega num ato, irmãos, terrível, principalmente naquela época. A Bíblia diz, irmãos, que esta mulher foi pega em adultério, irmãos queridos. Ou seja, foi pega traindo o seu marido com outra pessoa. E a Bíblia diz, irmãos, que muitas pessoas, os fariseus, ao invés, irmãos queridos, de eles se preocuparem com a vida espiritual das pessoas, os fariseus, irmãos queridos, eles estavam preocupados em achar as falhas das pessoas. Porque, irmãos, o diabo, ele é assim, ele quer achar as falhas das pessoas. Agora você imagina, queridos irmãos, se a igreja fosse composta de pessoas que não têm falha. Como, irmãos, teria um pastor aqui para pregar? Não existiria ninguém, queridos irmãos, na igreja para pregar a palavra, porque todos nós somos falhos. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava descendo do monte da oração. Jesus estava buscando a presença de Deus, irmãos. E Jesus entra dentro do templo, querida igreja, para pregar a palavra, para ensinar, irmãos, querido povo, a respeito da palavra. Mas a Bíblia diz, irmãos queridos, que enquanto ele estava ensinando, Satanás, irmãos queridos, usa aqueles homens e traz aqueles homens, irmãos, e junto com aqueles homens eles trazem uma mulher, irmãos queridos, que fora pega em adultério, mas era uma mulher que se encontrava totalmente indefesa. Uma mulher, queridos irmãos, que eles não conheciam a trajetória da sua vida. Naquela época, queridos irmãos, uma mulher não cairia em adultério por qualquer motivação. Naquele tempo, queridos irmãos, quando acontecia algo como isto, irmãos, era motivo era uma notícia de telejornal. Aquela mulher fora trazida dentro do templo, queridos irmãos. Ou seja, aquela igreja, ela não estava ali para ensinar a respeito do evangelho. Aquela igreja estava ali para condenar pessoas, irmãos queridos. Irmãos, eu quero dizer para a igreja, que a igreja, Jesus não levantou a igreja na terra para condenar ninguém, queridos irmãos. A igreja não tem o direito de acusar ninguém. A igreja não tem o direito de te chamar de adúltero, não tem o direito de te chamar de pecador, não. A igreja tem que tratar da sua alma. Ainda que o pastor saiba que você está em pecado, ainda que o pastor saiba que você está andando no erro, mas o pastor tem que amar sua alma. Ele tem que te orientar para que você venha sair deste erro, para que você venha encontrar uma libertação, irmãos queridos. E o diabo, irmãos queridos, ele só mexe com coisa do passado. Irmãos, um erro que você cometeu há 10 anos atrás, irmãos, quando você discute com seu esposo, ou quando você discute com alguém em casa, o diabo entra, irmãos queridos, e ele busca lá no baú, irmãos queridos, algo que você fez lá no passado. Sabe por quê, irmão? Porque o objetivo de Satanás é que ninguém se salve. Pegaram aquela mulher, irmãos queridos, e levaram para dentro da igreja. E começaram a falar para Jesus: olha, esta mulher foi pega em adultério. Essa mulher está condenada. Essa mulher não presta. Esta mulher deve morrer, porque a lei de Moisés diz que uma pessoa pega em adultério deve morrer. E Jesus, irmãos queridos, a Bíblia diz que ele se abaixou, ele começou a escrever no chão. E aqueles homens, irmãos queridos, perguntaram para Jesus: e o que tu diz sobre isso?
Nós devemos obedecer à lei de Moisés e matar esta mulher? O que nós devemos fazer com esta mulher? Jesus estava ali para ensinar o povo. Jesus estava ali, irmãos queridos, para trazer uma palavra ao coração do povo. Mas os fariseus, irmãos, vieram para atrapalhar a mensagem que Jesus pregava. Vieram, queridos irmãos, perturbar a ordem daquele templo, irmãos queridos. E Jesus, irmãos, olhou para aqueles homens e disse assim, ó: aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra, irmãos. Irmãos, e quando Jesus disse, cada um daqueles acusadores teve que olhar para dentro de si mesmo, e eles perceberam, queridos irmãos, que eles eram tão ruins contra aquela mulher, eles eram tão maus, irmãos, quanto aquela mulher, eles eram tão adúlteros quanto aquela mulher. A Bíblia diz que cada um foi saindo, desde o mais velho até o mais novo, eles foram se retirando, as pedras foram caindo no chão, e de repente só estava Jesus e aquela mulher. E Jesus olha para aquela mulher e pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? E ela disse: Senhor, não ficou ninguém. E sabe o que Jesus disse? Então eu também não te condeno, vai e não peques mais. Igreja, eu quero dizer para a igreja, talvez eu estou pregando aqui para alguém que está no nosso meio, que o diabo tem te acusado, que o diabo tem lançado palavra, o diabo cavoca o seu passado para te deixar triste, para você nunca mais se levantar na presença de Deus. Mas eu quero dizer aqui hoje, Jesus está dizendo: eu não te condeno, eu te levanto, eu te tomo pela tua mão, porque tu és meu filho, e eu te chamo pelo nome. Quem está entendendo a palavra, levante as mãos e dai glória a Deus. Recebe esta palavra para o teu coração aqui nessa noite, igreja. É maravilhoso, irmãos, porque, irmãos, eu vou dizer algo para a igreja. Se eu fosse viver do passado, eu não estaria pregando aqui nesse altar. Se eu fosse viver, irmãos, pelo que as pessoas me acusam até hoje, eu não estaria pregando nesse altar. Porque ainda essa semana, um dos meus irmãos mais velhos disse assim: você, agora que você está na igreja, você se acha santo, mas tudo que você fez lá no passado, você fez tanta coisa errada, e agora você está na igreja se achando santo. E eu disse: eu não me acho santo, mas uma coisa eu tenho certeza: o meu Jesus já perdoou os meus pecados. Sabe, irmãos, quando Jesus olhou para Maria Madalena ali em adultério, irmãos queridos, Jesus, irmãos, ele não olhou somente para uma mulher que estava aprofundada no pecado. Jesus olhou para alguém, queridos irmãos, que tinha uma necessidade especial. Jesus olhou para alguém, queridos irmãos, que ele pensou lá no futuro: pode ser uma obreira dentro da minha casa. Jesus, irmãos, ele conseguia ver a qualidade nas pessoas. Pedro, irmãos queridos, era um nativo que pescava nos grandes mares. Pedro, irmãos, segundo a história, era um homem impetuoso, um homem nervoso, irmãos. Pedro, irmãos queridos, imagina quais eram as conversas de Pedro, de André, de Tiago, dentro dos barcos. Imagina qual é o assunto de peões, irmãos queridos, dentro de uma obra onde eles estão trabalhando de pedreiro. Assim também era a vida de Pedro, irmãos queridos. Um homem aventureiro, mas de repente Jesus chega e vê qualidades em Pedro, irmãos, que outras pessoas não tinham. Irmãos, eu quero dizer para a igreja que eu posso estar pregando aqui para alguém que tem feito tudo errado, posso estar pregando aqui para alguém que está cheio de defeito, posso estar pregando para alguém que nesse exato momento está cometendo um pecado, mas eu quero dizer para você, minha irmã, eu quero dizer para você, meu irmão, que
Jesus está olhando para a sua qualidade, e a sua qualidade vai sufocar o pecado, a sua qualidade vai colocar esse demônio acusador por terra. Quem está entendendo, levante as mãos e glorifique a Deus. Sabe por quê? O Espírito Santo ainda está na sua vida, ele ainda não se retirou, ele ainda continua aí dentro de você, gemendo até com gemido inexprimível. E nessa noite o Espírito Santo há de se manifestar na sua vida, e quem crê, levante as mãos e dá glória a Deus, igreja. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus olhou para aquela mulher, e Jesus amou aquela mulher. Mas Jesus sabia, queridos irmãos, que mesmo, irmãos, ele dizendo, vai e não peques mais, Jesus sabia, irmãos queridos, que não seria de uma hora para outra, irmãos. Jesus sabe, irmãos queridos, que você tem se esforçado para servir a Deus. Jesus sabe que você tem se esforçado para ser uma boa esposa para o seu marido. Jesus sabe que você se esforça para trazer o alimento para dentro da sua casa. Mas também Jesus sabe, irmãos, que nós somos tão limitados, irmãos. Jesus sabe, irmãos queridos, que hoje eu vim para a igreja e digo assim, Senhor, nunca mais eu vou colocar o crack na minha boca. Mas também Jesus sabe, irmãos queridos, que lá na esquina vai ter alguém que vai te tentar mais uma vez. E Jesus sabe, irmãos, que muitos que estão aqui, até mesmo o pastor Marco, ele sabe que de uma hora para outra, irmãos, ele pode não suportar a tentação. Jesus sabia disso, irmãos. Maria Madalena saiu dali, mas ela, irmãos queridos, não conseguiu a libertação imediata, irmãos. Porque Jesus, ele faz a obra completa, irmãos. Mas infelizmente a Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno, irmãos. Jesus, irmãos, ele trabalha, mas quando a pessoa volta para casa, ela encontra, irmãos, uma família desestruturada. Ela encontra, irmãos, um pai, irmãos, ausente. Muitas das vezes ela encontra uma mãe que, por mais que quisesse cuidar bem dela, não pode cuidar, porque ela tem que trabalhar, ela tem que lutar. Quando ela chega em casa, ela encontra irmãos que vão olhar para ela de uma forma diferente. E sabe o que o diabo faz? O diabo diz assim, ó, você foi lá, se humilhou naquela igreja, aceitou o tal do Jesus, mas não mudou nada dentro da sua casa. Sabe, irmãos, aquela mulher saiu dali, e Jesus, irmãos, um dia vai passando, irmãos queridos, na alfândega, irmãos, de Levi. E Levi, irmãos, era um cobrador de imposto, irmãos queridos, um homem pecador que sonegava, que roubava as pessoas. E Jesus olha para Levi e diz assim, ó, segue-me. E Levi, irmãos, abandonou o pecado e seguiu Jesus. E Levi disse assim, Senhor, vamos na minha casa, na casa de meu irmão chamado Simão. E Jesus, irmãos, foi na casa de Levi, irmãos, junto com seu irmão chamado Simão. E quando Jesus entra dentro daquela casa, irmãos queridos, que eles estavam preparando a janta para Jesus, sabe quem que aparece lá de novo, irmão? Esta mesma mulher, irmãos, numa situação crítica, vestida agora, irmãos queridos, não somente como uma adúltera, mas agora como uma prostituta, irmãos. E ela entra dentro daquela casa, e sabe o que ela faz, irmão? Ela vai por debaixo da mesa, pega, irmãos queridos, um óleo de nardo, e derrama sobre os pés do Senhor, e ela começa a chorar, e as lágrimas desta mulher começam a lavar os pés do Senhor. E de repente, irmão Simão diz assim, se tu soubesses que tipo de mulher é esta, tu não deixaria ela fazer isso. E Jesus olha para aquele homem e disse, Simão, eu
eu entrei dentro da sua casa, Simão, tu não lavaste os meus pés. No entanto, esta mulher lava os meus pés com as suas próprias lágrimas. Simão, quando eu entrei dentro da sua casa, tu não destes uma toalha para me enxugar. No entanto, esta mulher enxuga os meus pés com os seus próprios cabelos. Simão, quando eu entrei na sua casa, tu não me ungiste com óleo. No entanto, esta mulher derrama o azeite sobre os meus pés. Irmãos queridos, Jesus disse: por causa deste ato, por causa da atitude desta mulher, ela será lembrada por todos os séculos. Irmãos, eu quero dizer para a igreja que o Deus do perdão está aqui hoje, que o Deus, irmãos queridos, da restauração está aqui hoje. Ele manda dizer para a igreja: seja qual for o pecado, seja qual for a situação que você está vivendo, te prepara, porque hoje o perdão chegou na sua casa, hoje o perdão chegou para o seu coração. Quando você levantar deste banco para ir para a sua casa, você vai se sentir leve, porque todos os pecados da humanidade já foram pagos lá na cruz do Calvário. Quem pode dar glória a Deus por isso? Levante as mãos e glorifica, porque os teus pecados já caíram por terra aqui nessa noite, irmãos. E a Bíblia diz, irmãos, que quando esta mulher sai dali, irmãos queridos, depois de muitas quedas, finalmente, irmãos queridos, ela se torna uma obreira de Cristo. Foi morar, irmãos queridos, com a família na cidade de Betânia. Esta Maria Madalena, queridos irmãos, quando Jesus chegou em Betânia, ela teve o privilégio, irmãos queridos, de se prostrar aos pés do Senhor de novo. Ela pôde ver, irmãos queridos, seu irmão Lázaro levantar-se de um sepulcro depois de 4 dias. Esta Maria Madalena, queridos irmãos, quando Jesus morreu, no 3º dia, pela manhã, de manhã bem cedo, ela foi até o sepulcro, irmãos. E de repente, irmãos, aparece um homem, e ela pensa que é o hortelão, o homem que cuida do cemitério. E ela pergunta para aquele homem, diz assim: aonde o pusestes? Diga para onde levaste o corpo dele, para que eu possa vê-lo. E Jesus, irmãos queridos, se manifestou para Maria Madalena. Ela foi a primeira pessoa que viu o Senhor Jesus Cristo depois da ressurreição. E ela, irmãos, foi a mulher mais pecadora que a Bíblia pode relatar, irmãos queridos. Você pode procurar no Novo Testamento, você não vai ver ninguém, irmãos, que pecou tanto quanto Maria Madalena, irmãos queridos. Só que Jesus, irmãos queridos, viu qualidades em Maria Madalena. Jesus viu, queridos irmãos, que era possível mudar a história daquela mulher. E eu quero dizer para a igreja que Jesus olha para dentro de você hoje. E sabe o que Jesus está me dizendo aqui no altar? Diga para os meus filhos e para as minhas filhas que eu estou vendo qualidades neles, que a partir dessa noite alguma coisa vai mudar. Arrancarei o coração de pedra e colocarei aí um coração de carne, coração com sentimento, coração, irmão, cheio do Espírito Santo. Se Jesus perdoou Maria Madalena, que fora pega no ato do adultério, se Jesus permitiu que aquela mulher, sendo uma prostituta, lavasse os seus pés com as suas lágrimas e enxugasse os seus pés com os seus próprios cabelos, como que Jesus não vai te ajudar, minha irmã? Como que Jesus não vai te dar uma grande vitória aqui nessa noite, irmã? Muitas pessoas estão saindo da igreja porque acham que não tem mais perdão.
Quantas visitas, irmãos, que eu feito aqui nesse bairro. Ontem, irmãos, à tarde mesmo, eu encontrei uma irmã na rua, sentada na praça. E eu parei o carro e buzinei e disse: vem cá, irmã, o que está acontecendo? Ela disse: olha, pastor, separei do meu marido, caí em adultério, e eu não quero mais saber de igreja, eu não quero mais saber de Jesus, porque para mim não tem mais jeito. E eu disse para ela: claro que não, irmã, Jesus, Ele vai dar um jeito na sua vida. Ela disse: não, não, pastor, tá bom do jeito que está. Mas mal sabe ela, irmãos queridos, que quando nós saímos da presença do Senhor, logo vem um vazio muito grande, que destrói a gente por dentro. Sabe, irmãos, eu liguei o carro e saí com uma tristeza, porque eu reconheci na voz dela que ela não estava falando aquilo com alegria. Eu olhei pelo espelho, irmãos, e eu vi que ela limpava as lágrimas do seu rosto. Mas quando eu perguntava, ela dizia: não, pastor, eu estou feliz, eu estou bem desse jeito, pastor. E eu dizia: mas vai lá na igreja. Não, pastor, não quero mais saber de igreja. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, falou comigo e disse: meu filho, ainda tem perdão. Sabe, irmãos, a igreja dos exércitos, ela não foi levantada para condenar ninguém. Ela foi levantada, irmãos queridos, para dizer que nós temos um Cristo que perdoa. Nós temos um Cristo, irmãos, que nos ensina a perdoar o nosso irmão 70 vezes 7. Nós temos um Cristo, irmãos queridos, que nos ensina a amar o próximo. Um Cristo, irmãos queridos, que tem o poder de limpar a sujeira que está dentro de nós. Se, irmãos, nós só olhar para o meu passado, para tudo aquilo que eu já fiz na minha vida, irmãos, as pessoas diriam: esse homem não deveria nem estar em cima do altar. Só que Jesus, irmãos, Ele viu uma qualidade em mim, e Ele pensou: eu vou fazer desse menino um pregador da minha palavra. No ano de 2014, ele vai estar em cima do altar naquela igrejinha do SIC, falando para as pessoas: olha lá na frente, no ano de 2014, dizendo que eu ainda sou o mesmo, ontem, hoje e eternamente, e que perdoo as pessoas. Por isso, irmãos, nessa noite eu gostaria de convidar toda a igreja para nós nos colocar de pé, para nós, irmãos queridos, falar com Deus aqui nesse lugar. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, colocasse a sua mão dentro do coração, em cima do coração. Dentro não dá, né, irmãos? Feche os olhos, porque hoje é o dia da sua vitória. Senhor, Tu és o Deus do perdão. Tu és o Deus, Pai querido, que faz milagres. Feche os olhos. Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente um alguém, quando a tristeza invade a tua alma, as marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração se explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, Ele é Jesus, que por você
sofreu na cruz, tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carregue a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Quando ele chega, irmãos, toda vergonha cai por terra. Quando ele chega, todo pecado cai por terra. A depressão, a angústia, o diabo, ele cai por terra da nossa vida. Orianda lama surimi canta labais. Sinta a presença dele aqui hoje. Aleluias! Quando a vida se torna difícil, quando você não se sente um alguém, quando a tristeza invade a tua alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor não é alcançado, quando o mundo te deixa de lado e o coração se explode na dor, é hora de ter o Salvador. O Salvador, ele é Jesus, e por você sofreu na cruz, tua vergonha e teu desprezo ele levou. Carrega a sua cruz juntinho dele, que a força dele te torna capaz. E o amor que o mundo não te deu, Jesus te dá. Espírito Santo de Deus está aqui, irmãos. Senhor Jesus, vem nesta noite, ó Pai, trabalhar em corações aqui neste lugar, meu Deus. Ó Deus, esta é a campanha, a glória da segunda casa será maior que a da primeira, meu Deus. E eu creio, meu Deus querido, que essa noite o Espírito Santo, que não falha, já está trabalhando no coração dos teus filhos. Ó meu Deus Todo-Poderoso, vem confirmando o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, ó Espírito, nesta noite gloriosa, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, confirma a vitória, em nome de Jesus. Amém, Jesus, amém. Irmãos,